Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças damos a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui mais esta vez para prestarmos este culto de adoração ao nosso Deus. Nesta noite nós vamos meditar sobre um assunto bastante importante, porque desde que existe o mundo tem havido várias confusões e nós precisamos de ter discernimento espiritual para nós entendermos algumas coisas. Nós observamos que lá no Jardim do Éden, por exemplo, Deus determina a Adão e Eva que da árvore da ciência do bem e do mal, onde havia aquela que poderia comer e aquela que não poderia comer. E nós observamos que a serpente, ela dá uma mensagem totalmente diferente da do nosso Deus. E por não ter discernimento, Adão e Eva caíram em pecado. Então nós estamos vivendo em tempos em que nós precisamos de ter discernimento espiritual para nós entendermos quando as coisas vêm de Deus, quando vêm do diabo e quando vêm de nós mesmos. Senão nós podemos estar atribuindo o que é de Deus ao diabo e o que é do diabo atribuindo ao nosso Deus. Então precisamos de ter o discernimento. Nós sabemos que os seres humanos, eles têm dois problemas. Às vezes ele tem um problema espiritual. Como a gente resolve um problema espiritual? É através da oração. Existem pessoas que o problema não é espiritual, é um problema emocional. E nesse caso a pessoa precisa de buscar também aos cuidados médicos. Então é preciso nós sabermos discernir as coisas. Às vezes a pessoa está com um problema, por exemplo, emocional, e nós atribuímos que é coisa do diabo e queremos expulsar. Outra hora é um problema espiritual da pessoa e nós achamos que é emocional, que é a frescura das pessoas. Então é preciso nós termos discernimento espiritual. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Nós observamos, por exemplo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, com quase 2 anos praticamente, esse vírus que assolou a humanidade, e as pessoas atribuem a esse, aquele e assim sucessivamente. Mas nós observamos às vezes cristãos, pessoas crentes, atribuindo esse vírus a Deus. Eu já ouvi pessoas dizerem que esse coronavírus, que esse vírus é Deus dando uma palmadinha na humanidade. Uma pessoa dessa, ela não tem discernimento espiritual. Então quer dizer que Deus está sendo genocida. Só que no Brasil, por exemplo, já morreu mais de 600 mil pessoas. E se for contar no mundo inteiro, quantos milhões de pessoas morreram? Deus então é o genocida? Então as pessoas às vezes não têm discernimento espiritual e atribuem coisas a Deus que não provém do nosso Deus. E não apenas esse coronavírus, todas essas enfermidades, pestes que já aconteceu no mundo, peste negra, varíola e tantas outras doenças que existem, o câncer e tantas outras mais. Isso é Deus? É preciso nós analisarmos. Salomão, ele disse assim: Deus fez o homem perfeito,
mas o homem buscou muitas invenções. E no livro do profeta ele disse que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, transgride a lei, quebram a aliança eterna. Então toda a contaminação da terra, doença que existe, é tudo causada pelo próprio ser humano. A partir do momento que Adão pecou lá no Jardim do Éden, as consequências já foi a morte. Todos nós estamos sentenciados à morte. Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todos nós estamos sentenciados à morte. Todos nós estamos sujeitos aos problemas. E esse problema, por exemplo, que veio, morreu quem não é crente, morreu quem é crente, morreu várias pessoas. E não tem nada a ver com Deus. É um vírus maligno que o próprio ser humano criou. Segundo nós encontramos os pesquisadores que vão buscar a fonte, como que veio o coronavírus, ele diz que é um morcego que adentrou, mordeu, sei lá, um animal, e a partir desse animal o ser humano come, e aí passa a proliferar essa doença para todo mundo. Então é a própria podridão do ser humano é que causa suas doenças. Deus não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos de ter discernimento espiritual. Os irmãos observam na palavra de Deus. Certa vez Abraão perguntou se Deus destruiria o justo com o ímpio. E Deus disse: não destruirei o justo com o ímpio. E quando nós observamos na Bíblia, quando Deus quis destruir o mundo antediluviano, Noé e sua família ele colocou na arca. Era algo que Deus iria trazer à humanidade, o juízo de Deus. Mas Noé e a sua família foram salvos. Nós encontramos na Bíblia quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da pouca vergonha que havia em Sodoma e Gomorra. Deus tirou Ló e sua família. Deus não manda uma sentença, um juízo para uma sociedade sem que poupe o seu povo. Deus tirou Noé lá no antediluviano. Deus tirou Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. E quando Deus vinha com a sentença aqui na humanidade para julgar esse mundo, Deus vai tirar nós daqui para levar para o céu. Então tudo que acontece, irmãos, na face da terra, doenças e tantas outras coisas, jamais nós podemos atribuir a Deus. Deus, ele fez o ser humano perfeito, conforme disse Salomão, mas é os seres humanos é que buscam as suas próprias invenções. Então é preciso nós termos discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Quando as coisas é do diabo, é quando nós damos lugar a ele. A Bíblia diz lá: não dê lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, a Bíblia diz que o diabo ele não vem senão para matar, roubar, destruir. Então essa é a função do diabo, e quando nós damos o lugar a ele, nós estamos sujeitos a sofrer certas consequências. É preciso nós termos discernimento, porque tem coisa também que acontece na nossa vida que não é nem Deus e nem o diabo. O culpado somos nós mesmos, como nós iremos ver mais adiante. Vamos aqui analisar pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de ler a Bíblia Sagrada, porque pelo conhecimento da palavra de Deus nós conseguimos discernir se o que alguém está falando é de Deus ou não. Certa vez
uma pessoa profetizou na vida da outra, e aí ela disse para a pessoa assim: olha, vai acontecer isso na sua vida, e Deus quer falar com você lá no livro de Gálatas, capítulo 10. Ora, para quem tem discernimento, para quem estuda a palavra de Deus, sabe que a mulher mentiu, sabe que ela falou na carne, porque não existe Gálatas capítulo 10. O livro de Gálatas só vai até o capítulo 6. Então, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós conseguimos discernir se é de Deus ou não. Por outro lado, as coisas, quando é de Deus, não há dúvida, ou é ou não é. Às vezes eu posso dizer assim: olha, irmão, Deus vai operar um grande milagre na sua vida hoje, mas se não operar hoje, continue buscando. Olha, Deus vai operar ou não vai. Então é a gente ainda usar a palavra que Deus vai fazer uma obra na sua vida hoje, e aí a gente depois fala: mas se não fazer, continua buscando. Ou é ou não é. Com Deus não tem esse negócio de vai ou não vai. Por outro lado, irmãos, tem coisas que elas são óbvias. Deus, ele também não olha para coisa óbvia, simples. Nós vivemos em um mundo em que nas igrejas tem pessoas com problema de enfermidade, tem pessoa desempregada, e se eu muitas das vezes pegar e falar, ainda mais numa igreja grande, alguém falar assim: olha, aqui tem um irmão que está desempregado, e ele vem aqui hoje que Deus vai abrir a porta do emprego para ele. Você vai encontrar gente desempregada aí nas igrejas, ainda mais as grandes. Entendeu? São coisas mais ou menos óbvias. Às vezes uma pessoa fala assim: olha, tem uma pessoa que está com problema de enfermidade, venha que Deus vai curar hoje. Olha, é óbvio que vai ter pessoas com problemas de enfermidade. O que nós temos que convidar é para as pessoas virem na frente, exercitar a fé, crer no poder de Deus que Ele cura, crer no poder de Deus que Ele abre a porta do emprego. Mas não, nós não podemos usar de autoridade e dizer que Deus está mandando, que Deus vai fazer isso ou aquilo, curar ou abrir a porta do emprego hoje. Não! São falas que muitas das vezes é da própria pessoa e não é de Deus. Por outro lado, irmãos, quando as coisas é de Deus, as pessoas sentem. O Espírito Santo contagia a igreja de tal forma que as pessoas glorificam a Deus. Quando não é de Deus, as pessoas sentem até mal. Certa mulher, certa jovem, ela estava ali junto a Paulo e mais pessoas, e a jovem começou a dizer assim: este homem é filho do Deus Altíssimo. O que aquela jovem estava falando era correto. Paulo era filho do Deus Altíssimo, era filho do Deus Altíssimo. Só que ela não estava sendo usada pelo Espírito Santo. Ela estava sendo usada pelo próprio diabo, mas falando uma coisa certa. E a Bíblia diz assim: e aquela mulher, aquela jovem repetiu aquilo por várias vezes, e Paulo se sentiu perturbado. Olha só, Paulo se sentiu perturbado. E aí Paulo teve o discernimento e disse assim: em nome de Jesus, sai dela. E saiu na hora. Então, irmãos, quando as coisas é de Deus, a gente não se sente perturbado. Quando as coisas é de Deus, a gente sente alegria, a gente glorifica a Deus, porque a gente sabe que é de Deus. As coisas de Deus, elas não trazem confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. Então é preciso nós entender, discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é de nós mesmos.
Às vezes, irmãos, aconteceu uma certa vez, uma pessoa, no dia de sábado, chegou a hora de ir para a igreja. A hora que ele foi abrir o portão, que ele foi procurar a chave, ele não achou a chave do portão. E o que aconteceu? Porque ele não achou a chave do portão, ele não veio para a igreja. Mas sabe qual que era a altura do muro dele? Não tinha 1 metro de altura o muro. Se fosse para ir para o serviço, a pessoa pulava o muro de 2 ou 3 metros. Mas para vir na igreja, um murinho de 1 metro, por causa de uma chave, a pessoa não vem na igreja. Isso é o diabo prendendo as pessoas. Aí a gente tem que ter o discernimento para entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Vocês observam, às vezes você está na sua casa o dia todo, como hoje ou como sábado, você está na sua casa o dia todo, não aparece ninguém. Quando é 7, 10, 7 horas, na hora de você vir para a igreja, aí aparece alguém. Quem que enviou essa pessoa para você? É para atrapalhar. Às vezes, deixa eu dizer para os irmãos, às vezes nesse dia que essa pessoa apareceu na nossa casa, era o dia que Deus iria dar para nós uma bênção. Mas por causa dessa pessoa que foi lá, a gente não vem e a gente acaba perdendo a bênção. Os irmãos sabiam que Deus prende as pessoas? Deus não, o diabo prende as pessoas. Às vezes vai ter uma mensagem que ela vai falar no coração da pessoa, mas o diabo vai segurar ela lá. Não, essa mensagem ele não pode ouvir, porque vai transformar a vida dele. Então nós precisamos de ter discernimento espiritual das coisas, saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Às vezes, irmãos, é importante nós analisarmos. Às vezes as pessoas dão crédito para tantas coisas que não é de Deus, e pelas coisas que é de Deus as pessoas não dão crédito. O profeta Isaías, na sua época, ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava, ele instruía o povo, mas só que as pessoas não davam crédito à mensagem. E o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aí às vezes nós não damos crédito a uma mensagem da palavra de Deus, e damos crédito a uma pessoa que está falando pela própria carne, coisas que não é nem dela, mas ela fala e a gente dá crédito, a gente não tem discernimento. Mas quando a Bíblia está falando, nós sabemos, é Deus falando conosco. Jesus disse para aquelas pessoas: fazei tudo quanto Ele disser. Será que as pessoas estão fazendo tudo o que Jesus disse? Ou tudo que a palavra de Deus nos ensina? Será que as pessoas estão sendo transformadas pela palavra de Deus, dando lugar para que a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, penetre nas nossas vidas para nos transformar? Essa é a pergunta que a gente faz, porque Pedro, na sua carta, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela penetra como a medula para transformar as nossas vidas. E será que nós estamos dando ouvido à palavra de Deus? É a grande pergunta que nós fazemos. Por outro lado, irmãos, às vezes tem coisas que é de nós mesmos, aí a gente vai e atribui que é do diabo ou de Deus. Às vezes eu vou dar aqui alguns exemplos. Às vezes a gente tem que sair no dia seguinte, aí a gente não sabe aonde está o documento, não sabe aonde está aquilo. Aí eu já ouvi pessoas dizer: o diabo carregou minha carteirinha, não sei onde está. O diabo carregou minha identidade. O diabo carregou os meus exames. O diabo carregou. A pessoa fala assim. Outra já diz assim:
Ah, é porque Deus não queria que eu fosse. E às vezes, irmão, você atribui para o diabo, outros dizem que é Deus que não queria, mas a pessoa não assume que é a falta de organização dela. Então, às vezes, não é Deus e nem o diabo, é nós mesmos, a falta de organização. Então, é preciso nós analisarmos isso, para nós não atribuirmos as coisas nem ao diabo e nem a Deus, porque às vezes é nós mesmos. A vida consiste em decisões. Todas as decisões que nós tomamos na vida, quem toma é nós. A gente compra e a gente vende. A gente que escolhe a nossa esposa, a esposa que escolhe o marido. Quando você vai comprar o carro, fazer um negócio, é você que vai lá e compra o carro. E às vezes a gente faz um negócio, a gente compra um carro ou compra uma casa, e o negócio foi mal feito, e a gente, puxa, mas por que Deus permitiu que isso aconteça? Ó, você tem um livre-arbítrio, é você que escolhe, não é Deus, não é eu. As escolhas quem faz na vida somos nós. E a nossa vida, o nosso futuro, ele é construído pelas nossas escolhas. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que a gente semeia é o que a gente vai ceifar. É nós é que escolhemos, é nós é que nos salvamos, é nós é que nos perdemos. Então a vida consiste em decisões. E às vezes nós tomamos decisões ruins, péssimas na vida, aí queremos atribuir que foi Deus o culpado. Por que isso veio acontecer logo comigo? Ora, a decisão quem tomou foi exatamente você e não Deus. Por outro lado, nós vemos a falta de sabedoria que as pessoas às vezes têm na condução da vida. Não tem sabedoria, não tem discernimento, e aí joga aquilo às vezes que Deus deu na mão deles, joga tudo fora. Salomão ele fala assim, olha, abundância de mantimento há na casa do justo, mas alguns consomem por falta de juízo. Olha só, tem abundância de mantimento na casa do justo, mas alguns consomem por quê? Porque é o diabo que está tirando tudo? Porque é Deus que está tirando tudo? Não, Salomão está dizendo aqui, ó, é por falta de juízo. Irmãos, eu já vi casos de pessoas que estavam desempregadas, aí Deus abriu a porta do emprego para ele, ele começou a trabalhar, aí daqui a algumas semanas apareceu um outro emprego para ele para ganhar o dobro. Aí sabe o que ele fez? Ele deixou aquele emprego que ele estava desempregado há vários meses, aquele emprego que Deus abriu a porta para ele, e foi pegar esse para ganhar o dobro. Aí ele trabalhou mais ou menos um mês, a firma mandou embora. Quer dizer, a gente joga a bênção que Deus deu, a gente orou, Deus abriu o emprego, a porta do emprego, mas aí vem, né, o tentador, isso é o tentador, e dá a oferta melhor. É o que ofereceu lá para Jesus, né? Eu te darei tudo isso. Só que Jesus tinha discernimento. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então, às vezes você está com a sua bênção, Deus te deu a sua bênção, aí você vai e joga fora. Outra hora, irmão, eu já vi uma outra situação. A pessoa, ele tinha a casa dele própria. Aí o que aconteceu? Ele vendeu a casa e foi embora para o interior. Quando ele chegou lá no interior, comprou alguma coisa lá, gastou o resto do dinheiro, e aí não foi bem sucedido. Aí ele queria voltar, só que aí já não teve mais jeito. O dinheiro que ele aplicou lá e depois o que ele gastou, se ele vendesse o que ele tinha lá, ele não compraria o que ele tinha aqui em São Paulo de novo. Então a gente tem que ter desse discernimento, ter sabedoria.
para a gente conduzir a nossa vida. Senão a gente joga fora aquilo que Deus tem dado para nós, aquilo que a gente sonhou. A casa, por exemplo, a gente sonhou em ter uma casa e a gente pediu, orou e Deus nos concedeu a bênção. Aí eu vou aventurar, vendo e vou para outro lugar e aí não dá certo. Irmãos, quando a gente compra, a gente está enriquecendo. Quando a gente vende, a gente está empobrecendo. Então a gente precisa ter a sabedoria. Se a pessoa quer ir de um lugar para outro, pode ir, mas vai experimentar sem você desfazer daquilo que você conquistou com suor, com esforço. Então é preciso da gente ter discernimento, ter sabedoria para conduzir a nossa vida. Por outro lado, nós observamos a questão também, irmãos, do discernimento. Sonho é uma coisa de Deus. Tem o sonho que é de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele fala com os seus servos à noite em sonho. Mas tem sonho que é da gente mesmo, não é? Isso não é Deus que está mandando esse sonho para nós. E às vezes a pessoa, ele sonha com outra pessoa. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo assim: Luiz Miguel, eu sonhei que você morreu. Aí a pessoa fala assim: vira essa boca para lá. Olha, eu sonhar um sonho e falar para a pessoa assim: olha, eu sonhei que você morreu. Irmãos, quando eu sonho um sonho ruim com alguém da minha família ou com uma pessoa da igreja, o que eu faço? Eu vou orar por ele, porque eu não estou tendo discernimento se é uma coisa de Deus não. O que eu faço? Eu vou orar para essa pessoa. Se for um sonho ruim, Deus, esse sonho que eu tive, abençoa essa pessoa, cuida dela, livra a vida dela, protege e guarda. Esse é o sonho esse é o que eu faço. Mas eu não vou contar para a pessoa: eu tive um sonho ruim com você, hein? Cuidado, hein? Vigia. Por outro lado, se eu tiver um sonho bom, né? Eu tive um sonho bom aqui com o Diácono Luiz, eu também, mesmo que o sonho seja bom, mas eu não vou lá e falo assim: ó, Diácono Luiz, eu tive um sonho bom com você. Eu oro a Deus, porque se eu não tenho discernimento de nada, quando o sonho que eu tenho com as pessoas é bom, aí eu vou e oro: ó Deus, abençoa mesmo grandemente essa pessoa, para que ela prospere mesmo, abençoa a vida dela, para que ela alcance os seus objetivos. Por quê? Eu não estou tendo discernimento, eu não sei se é Deus ou não. E agora tem coisas, irmãos, que se a gente contar, né, para a pessoa, de repente, né, falar assim: ó, sonhei que você morreu, a pessoa dá um treco e morre de verdade, né? Então, por isso que a gente precisa de tomar bastante cuidado, ter discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Tem sonhos também, irmãos, que a gente não pode contar para as pessoas. Sabe por que José do Egito teve todo aquele problema que ele teve? Porque ele foi contar o sonho dele. Aí os irmãos dele teve o quê? Inveja. Então, quando você às vezes tem um sonho, que Deus está te dando um sonho, que você vai prosperar, que é o que ia acontecer com José, aí se você contar para uma pessoa que ele é invejoso, você fala assim: olha, eu sonhei, rapaz, que consegui dinheiro para comprar até um avião. A pessoa que é invejoso, que ela não quer ver a sua prosperidade, aí a pessoa vai falar: ixi, ainda bem que é sonho, você conseguir comprar um avião? Jamais. Então a gente tem sonho que a gente não deve contar para todo mundo. Tem sonho que a gente tem e fica para a gente mesmo, porque quando a gente às vezes compartilha, dependendo da pessoa, é prejuízo para nós, porque a inveja, o olho gordo, essas coisas podem atrapalhar a nossa vida. Então precisamos de ter discernimento. No texto em que eu li aqui a princípio, João diz assim: amados, não creiais a todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus. Não é para crer em tudo, mas é provar para ver se os espíritos são de Deus. Você já conversou com alguém sobre a palavra de Deus? E quando você começa a contar, falar a verdade, os mandamentos, por exemplo, a pessoa fica vermelha, ela começa a querer discutir com você, é espírito mau, porque Jesus diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então a pessoa, quando você fala os assuntos da palavra de Deus, ela não fica vermelha, ela fica atenta. Quando a pessoa quer contender, quer discutir, você pode ver que ela está possuída pelo inimigo naquele momento, porque ela não está aceitando a palavra de Deus, está rejeitando. E aqui João diz: amados, prove para ver se os espíritos são de Deus. Então nós precisamos, irmãos, de ter discernimento. O nosso assunto hoje, nós separamos ele e fizemos uma análise, para a gente ver aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo e aquilo que é de nós mesmos. E nós aprendemos que quando as coisas vêm de Deus, quando o juízo vem de Deus sobre a sociedade, os justos são poupados. É o que nós vimos aqui pelos exemplos bíblicos. E o próprio povo de Deus, quando Deus traz um juízo para o seu próprio povo, é por causa do pecado. Nós observamos na Bíblia que quando o povo de Deus estava ao lado de Deus, eles eram vitoriosos, eles venciam os inimigos. Agora, quando o povo de Deus desobedecia a Deus, eram os próprios inimigos que Deus entregava o seu povo na mão dos próprios inimigos. Então é a ação de Deus, o juízo de Deus com o próprio povo por causa da desobediência. Mas se nós estivermos sempre ao lado de Deus, é ao contrário, nós sempre seremos vitoriosos diante dos nossos inimigos, porque Deus é por nós. Então precisamos de entender, irmãos, as coisas que é de Deus, as coisas que é do diabo, as coisas que é nós mesmos que causamos. E tudo que existe na face da terra, tudo quanto é tipo de doença, são consequências do próprio pecado da humanidade. São consequências dos próprios erros, das próprias agressões dos seres humanos, à natureza e assim por diante. Deus, ele está lá no céu, ele deixou livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas decisões. Então nós não podemos, precisamos de tomar cuidado para a gente não dizer assim: por que aconteceu isso comigo? Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Mas às vezes a gente não tem coragem de admitir que o problema que aconteceu conosco foi as nossas próprias escolhas. É a gente que escolhe. Temos esse livre-arbítrio para isso. E tem um pensamento que diz: primeiro você escolhe, depois você colhe. Então, se a gente fizer boas escolhas, nós colheremos bons frutos. Mas se fizermos más escolhas, colheremos maus frutos. Portanto, amados, que nós possamos ter o discernimento daquilo que é Deus, daquilo que é do diabo e daquilo que é nós mesmos, para que a gente não venha atribuir o que é do diabo a Deus, ou o que é de Deus ao diabo, ou não atribuir muitas das vezes que não é nem o diabo nem Deus, é nós mesmos. Mas se é nós mesmos, é que às vezes temos consequências sérias na nossa vida pelo fato das escolhas que nós fazemos. Que Deus abençoe a todos.